Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Canal Frutificai com mais uma exposição bíblica para você. Dessa vez nós iremos falar sobre o tema análise da parábola que chocou os fariseus. Queridos, nosso texto base se encontra em Lucas, no seu capítulo 15, dos versos 11 até o 31. E dessa vez, queridos, nós queremos falar sobre uma parábola que foi muito dita e pregada, mas com uma análise profunda. Nós estamos buscando aqui 3 parâmetros diferentes. Nós iremos falar sobre o objetivo dessa parábola, lição e representatividade, queridos. Eu tenho certeza que será diferente. Nós temos que usar aqui o contexto apropriado para essa análise. E uma coisa que eu queria falar logo de pronto é que não iremos ler cada versículo, porque seria muito extenso, queridos, e não queremos que o vídeo fique muito prolongado, mas iremos fazer uma análise profunda para abençoar a tua vida e com certeza trazer conhecimento. Será que vocês sabiam que até Shakespeare, ele acabou pegando emprestado algumas partes da parábola do filho pródigo para colocar nas suas obras de O Mercador de Veneza e também em Henrique IV, é que ela é somente relatada em Lucas e ela é uma das maiores e ricas em detalhes. Então, queridos, vamos falar sobre essa parábola, mas antes de mais nada, eu gostaria de trazer você, meu querido, que quer ser um semeador da palavra de Deus, que quer ajudar a obra do Senhor, mas não sabe como. Esse canal aqui, ele é voltado 100% para a palavra de Deus, para espalhar o Evangelho. Então, você pode nos ajudar como? Compartilhando nas suas redes sociais, se inscrevendo no canal se caso você não for inscrito, e também você pode sempre colocar o seu joinha ou até mesmo poder ajudar a gente com seus comentários, que isso faz com que nós venhamos a ter notoriedade. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma análise profunda da parábola do filho pródigo, a parábola que chocou os fariseus. Então, esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, como eu tinha prometido, nós temos 3 parâmetros para falar sobre essa parábola. O primeiro deles, nós temos que falar sobre o objetivo dessa parábola. E Jesus, nesse contexto, ele estava recebendo publicanos e pecadores. Muitas eram as pessoas que ali estavam chegando para Jesus. E existiam 2 classes de judeus que estavam murmurando a respeito disso, que eram os escribas e os fariseus. E eles falavam entre si: este recebe pecadores e come com eles. Bom, mediante essa murmuração, esse tipo de disse-me-disse, Jesus Cristo então propõe 3 parábolas. Mas o amado não ia falar somente de um? Sim, querido. Mas olha só como é que é misterioso essa parte. Primeiro, Jesus, ele vai falar sobre a ovelha perdida. Bom, queridos, a ovelha perdida no deserto é um ser que sabia que estava perdido. A ovelha sabia que estava perdida e estava longe do seu dono. Agora, Jesus depois conta a dracma perdida. E nesse momento, a dracma, que era uma moeda, ela é um ser que não tem discernimento. Então ela não sabia, a dracma não sabia que estava perdida, mas estava dentro da casa do seu dono. E neste caso agora, vem a parábola do filho pródigo, que no caso vai falar de um filho que num determinado momento ele vai discernir, ele vai entender que ele está perdido, está longe do pai. E tem também o filho que não sabe que está perdido, está perto do pai, mas quanto mais fisicamente ele estivesse perto do pai, parecia que ao mesmo tempo ele estava longe. Bom, essa é a parte do objetivo.
Jesus estava falando especificamente para essas duas classes de judeus, os escribas e fariseus que ali estavam murmurando e estavam inclusive fora da casa, fora do aposento onde Jesus estava falando. E os pecadores, e os publicanos, e os perdidos, e as pessoas que precisavam de amor, de paz, de perdão, aquelas pessoas que se sentiam longe de Deus, estavam dentro dos aposentos, estavam com Jesus. Então, queridos, nós iremos falar agora do segundo parâmetro que essa parábola nos traz, que seria a lição. Queridos, essa parte é muito extensa e tem muitos tópicos. Irei tentar falar da forma mais clara e rápida possível, mas eu gostaria que você entendesse que, por mais que eu fale tudo, ainda com certeza ficarão partes dos quais eu não conseguirei falar, porque o tempo não me permite. Porque eu fiz uma leitura no qual eu poderia falar muito mais. Mas falaremos então sobre o que seriam essas lições. Bom, como eu já disse, essa parábola chocou os fariseus. Mas por que, queridos? Por que ela chocou os fariseus? Então vamos elencar aqui. Primeiro, ela fala que o filho mais novo, ele veio a reivindicar a sua herança. Bom, queridos, esse pedido, ele era ultrajante, era atrevido e desonroso para o pai. Esse pedido ia contra os costumes e valores centrais da sociedade hebraica. Se o filho iria até o seu pai pedir a herança antecipada e ele era o mais novo, em primeiro lugar, ele estava indo confrontando o direito da primogenitura. E se nós fôssemos falar do direito da primogenitura, nós falaríamos muito. Mas esse é o primeiro ponto. Ele já está indo contra a primogenitura. Essa é a primeira análise. Em segunda análise, quando ele vem a pedir antecipação do seu direito de herança, ele praticamente, nós podemos entender que o pai deveria estar morto, porque mesmo na cultura oriental e até na nossa ocidental, um bem do pai, para passar para o filho, ele automaticamente o pai deve estar morto. Ainda que seja usufruto, o filho pode sim ali estar com aquele bem e tudo mais, ele não pode vender, ele não pode acabar com aquele bem, porque é do pai, enquanto o pai está vivo. Então, queridos, mediante isso, o que soava para os fariseus, o que os fariseus entenderam com esse pedido? Eles entenderam que, pai, o Senhor está me atrapalhando, o Senhor vivo está atrapalhando os meus planos. E isso era uma desonra que feria o quinto mandamento. Traz aos ouvintes um calor ali de entender, meu Deus, como é que um filho pode fazer isso? E aí vai continuando. Segundo momento, começa com a venda dos bens de família. Queridos, desde o começo dos dias de Israel e seus princípios culturais, eles estavam totalmente codificados em leis. Terras de famílias e posses não deveriam ser vendidas ou transferidas para fora da linhagem familiar. Isso somente poderia acontecer se fosse num caso de extrema falência, onde a pessoa fatalmente, eminentemente iria falir. E mesmo assim, existia na lei um mecanismo de garantia que poderia ser previsto. E isso nós podemos ver melhor, você pode ver melhor na sua Bíblia, lendo Levítico no seu capítulo 25, versos 23 até o 34. A Mishnah, que seria o compêndio de tradições que mostram como a lei deve ser interpretada, ela também diz que se o pai distribuísse sua terra mais cedo, seus bens, os filhos teriam que guardar até que ele morresse. Então, queridos, dentro do Mishnah,
dentro da cultura, dentro da lei de Moisés, tudo coincidia de que não colaboraria para desfazer os bens da forma como foi o filho pródigo. Então, como nós bem sabemos, o filho pródigo, ele perdeu todo o valor da sua herança, todo o valor que ele tinha sobre a sua herança, como por motivos fúteis, pecaminosos, egoístas. E isso chocou os ouvintes, queridos. Isso trouxe horror para aqueles que estavam ouvindo. E isso vem agora num terceiro ponto que eu queria tratar com os amados, que seria a punição aos que desonram o seu pai. Queridos, a lei de Moisés, ela prevê a morte por apedrejamento para os filhos que eram considerados incorrigíveis. Nós podemos ver isso em Deuteronômio, no seu capítulo 21, nos seus versículos 18 até o 21. Mas também nós temos que ver que, sendo o filho culpado, e aí não sendo incorrigíveis, olha só como é que são as coisas. Desonrando seu pai a nível de que ele pudesse trazer a vergonha, qual seria a consequência, queridos? Eles seriam destituídos de todos os seus direitos de filho, eles seriam expulsos da sua família para sempre e seriam considerados como mortos. Eles poderiam estar vivos, mas estariam destituídos de todos os seus direitos, estariam expulsos da família para sempre e ninguém o consideraria como familiar. Ele estaria morto para a família. Bom, até hoje, queridos, as famílias judaicas, os pais, algumas vezes, eles dizem Kadish. Essa recitação formal, queridos, é exatamente uma prece fúnebre por um filho ou uma filha que fatalmente o desonrou através de um comportamento e a partir desse comportamento foi deserdado. Então, o Kadish, ele é uma prece do qual até hoje acontece nas famílias judaicas. Isso para reforçar que todos estavam entendendo a gravidade dos pecados, das faltas que estava tendo aquele jovem narrado por Jesus. Em outro momento, queridos, nós podemos falar sobre o filho pródigo na terra dos gentios. Depois de ele ter posse do valor da sua herança, ele vai até a terra dos gentios. E os seus ouvintes começam a entender de que ele não estava somente deixando o seu lar, mas ele estava deixando também a sua família. Ele estava deixando a sua herança cultural e também a sua fé. Queridos, com certeza, isso foi mais um elemento que trouxe um choque terrível para todos os ouvintes, inclusive fariseus e escribas que ali se encontravam. O filho pródigo, ele começa agora numa parte onde ele vai passar necessidade. Esse é o próximo tópico, querido, dessa lição, onde com certeza os fariseus e escribas poderiam entender que à vista deles essa situação seria um castigo divino, seria uma forma de realmente de punição, uma vez de todos os pecados cometidos. Uma vez também que vale ressaltar que a fome no tempo de Jesus era algo que era comum. Mas, no entanto, na visão dos fariseus, eles com certeza já começavam a entender que ali a história estava tomando o seu rumo. Porque uma vez que tanto pecado foi cometido, tanta transgressão à lei foi ocorrida, agora estava começando as coisas a entrarem no eixo. O filho pródigo estava realmente sendo castigado. No entanto, querido, chegamos então no próximo tópico, que seria o fundo do poço, aonde no versículo 16, Jesus conta um detalhe na história, onde com certeza escribas e fariseus, eles se contorcem de nojo, que é evidente
Eles já estavam ultrajados pelo fato de Jesus se sentar e estar junto com publicanos, pecadores e tudo mais, mas ainda mais com a ideia de um jovem, de uma boa família judaica se rebaixando tanto no pecado que se via dividindo a sua comida com os porcos. Isso para eles era demais, isso era ultrajante, era inconcebível, queridos. Então, agora nós começamos a ver algo interessante na parábola que chocou os fariseus e escribas, que foi a virada. Essa virada, queridos, acontece exatamente no verso 17, quando o filho pródigo cai em si. Quando ele tem a concepção dos seus erros, do seu pecado, da sua transgressão, ele se lembra do seu pai, do tratamento que ele dava a todos os seus trabalhadores que estavam com ele. Ele pensou: vou enfrentar as consequências dos meus atos. Eu não vou fugir, eu vou voltar para casa e vou confessar que pequei. Vou confessar que errei. E desse caso, ele pensava em ser um místios. Essa é uma expressão que relata os trabalhadores diários, o mais baixo de todos os trabalhadores na classe econômica. Então, queridos, mais um momento, agora com a virada, com o filho pródigo caindo em si e fazendo o seu retorno. E todos estão ouvindo atentamente aquela parábola, a história de Cristo contando. Só que nós podemos ver que essa prática que Jesus estava contando, nós temos uma referência, porque teve uma pessoa que também teve pecados terríveis, dos quais correu para o Senhor. Quem foi essa pessoa? Davi, queridos. Davi, no seu capítulo 51 de Salmos, no verso 11, ele corre direto para a presença de Deus e ele implora, e ele fala: não me expulses da tua presença, não tires de mim o seu Santo Espírito, uma vez que ele tinha transgredido gravemente os princípios de Deus. Bom, queridos, em um próximo tópico, eu vejo aqui a recepção e perdão do pai. Na passagem, o pai, ainda de longe, vendo seu filho, ele se enche de uma compaixão e ele corre até o seu filho e o abraça e o beija, mesmo estando com cheiro de comida de porcos, mesmo estando com vestes deploráveis, estado calamitoso. O pai não vê nada disso. Ele corre até seu filho, o beija, o abraça e o enche de amor. E é com certeza nesse momento que escribas e fariseus tinham a esperança de ver um pai punitivo, um pai que chegaria até seu filho e traria então toda a desonra que ele tinha trazido, traria através de punição, faria com que o filho entendesse de que ele tinha que passar por muitas coisas pelo tanto de desonra que ele tinha trazido àquele pai. Isso deve ter cativado muito o coração dos escribas e fariseus, até porque eles eram bons legalistas nesse caso. E eles, mediante a lei, deveria sim ter uma punição muito grande a esse filho pródigo. Mas, segundo o que vem aqui na narrativa de Jesus, escribas e fariseus mais uma vez ficam contrariados, ultrajados, chocados com a recepção desse pai. Porque, primeiro, o correr no contexto desse pai, em abraçar e a beijar, por si só, para eles era uma quebra vergonhosa de decoro, de honra. E mais, era uma demonstração de amor e perdão para um pecador declarado. Isso era muito radical e nada ortodoxo. Queridos,
Uma pessoa que é pecador declarado, ele tinha que ter a expiação dos seus pecados. Como que uma pessoa chega, fala que pecou, fala que errou, é um pecador declarado e de repente é perdoado? Somente um perdão instantâneo. Não, nada aconteceu, você é meu filho, beija, abraça. Queridos, isso trouxe um choque muito grande para os fariseus, para os escribas e até para os ouvintes que ali estavam, porque eles conheciam a cultura, conheciam a lei, então eles estavam ali, meu Deus. E nós vemos agora o próximo ponto, que seria a generosidade desse pai. Bom, queridos, em Lucas 15, 22 até o 24, nós podemos ver um momento em que o pai tem pressa e em trazer a melhor roupa, o anel e calçados. E pede também para trazer aquele novilho cevado, queridos. Agora vamos falar um pouco sobre esses elementos, para que a gente possa entender o tamanho do choque, o tamanho dos elementos que Jesus traz, e as pessoas com certeza entenderam o que estava acontecendo ali. Primeiro, a roupa. Queridos, a roupa que o pai está pedindo para trazer para o filho não era qualquer roupa. Não era aquela roupa que a gente fala assim, olha, pega aquela roupa que é de fulano, para ver se dá nele. Não. Era a melhor roupa. Era a roupa que não era usada em qualquer ocasião, queridos. Era aquela roupa tão especial que seria usada no casamento dos filhos. Isso para dar um comparativo da importância que tinha essa roupa. Em segundo ponto, o anel. O anel, ele tinha um símbolo de autoridade, queridos. Ele tinha o selo familiar. Ele tinha ali a representatividade de quem era daquela família. E ele estava dando e pedindo que colocasse no dedo do filho dele. Restituição de autoridade, de representatividade de ser daquela família. Calçados. Ele pede que tragam calçados para colocar em seus pés. Queridos, somente os patrões andavam calçados. E isso significava, queridos, reintegração total e imediata. Isso nós temos referências, queridos. Quando José, quando foi ter a honra, o faraó foi dar honra até José, pede que então tragam vestes, coloquem anel em seu dedo e tudo mais. Isso significava alta honra. E ali nós podemos ver que importância tinham esses elementos, dos quais eram contados por Jesus, e seus ouvintes ficavam atônitos, queridos. Não conseguiam acreditar que isso estava acontecendo na narrativa da história, que isso realmente era verdade, de que ele estava sendo restituído de forma plena. E não somente isso. O novilho cevado, queridos, o pai estava dando um banquete no qual o filho que estava voltando, que estava se sendo reintegrado, ele não era mais um convidado daquele banquete. Ele era a pessoa de maior distinção daquele banquete, era a pessoa principal do banquete, ele era o motivo daquele banquete. Então nós vemos aí que elementos que chocam dentro da parábola do filho pródigo, que chocam de verdade pela cultura, pelo que a lei previa e por muitos outros elementos. Eu, mediante tudo isso dito, queridos, eu não poderia falar agora do filho mais velho, porque não somente foge do nosso tema, mas também traria muito tempo. Mas eu queria falar por fim da representatividade da parábola do filho pródigo. Queridos, eu tenho 3 ideias importantes para passar sobre essa parábola. A primeira é que ela representa a alegria celestial quando um pecador se arrepende. Nós vemos que o pai, imediatamente, ao ver o arrependimento, porque ele não precisou de muito, ao longe, ele já foi correndo até o seu filho, ele já foi, o abraçou, o beijou, o restituiu. E quando o filho falou, pequei contra o céu,
Aquele sentimento que o filho pródigo teve era que o seu pecado era tão grande que empilhado poderia chegar até os céus, de tão grande, de tão gravoso, de tão terrível. Mas seu pai o perdoa instantaneamente. Então esse é o tipo de sentimento, de uma alegria celestial de um pecador que se arrepende. Segundo ponto, o pai personifica a alegria do paraíso, queridos. É a satisfação, queridos, de todos aqueles que entendem o real sentido de voltar ao caminho, de voltar realmente aos passos verdadeiros, uma vez que sai, mas retorna. Ele tem a alegria restituída do paraíso. E em terceiro lugar, e agora só citando e não falando sobre, mas só citando, o amargo irmão mais velho. Ele é o contraste dessas duas ideias que eu acabei de falar. Por quê, queridos? Ele é a personificação da pretensão dos escribas e fariseus que tinham ressentimento do ímpio em relação à graça e à bondade de Deus para com os outros. Eles não tinham essa ideia de que poderia ter esse perdão, mas eles acreditavam que a pessoa tinha que fazer muitas coisas para merecer. Eles tinham que trabalhar para ter o perdão. Queridos, Frutificai Oficial, ele traz uma mensagem muito importante através dessa parábola, no qual eu gostaria de compartilhar com todos. E eu gostaria que vocês, se pudessem, marcassem na tábua do seu coração que eu entendo que o maior mal do pecado, queridos, não está no fato de que ele é uma transgressão à lei, embora seja, mas o verdadeiro mal do pecado está em sua natureza de afrontar de forma pessoal e de ser uma violação calculada e deliberada do relacionamento que temos com o nosso Criador. E isso desde que foi no Éden. Então, queridos, medite, imagine, pense, repense, porque o pecado não está somente na transgressão da lei, ele está muito além, ele está exatamente nesse distanciamento, nessa parte de ignorar o Pai, de estar distante do amor dele, de estar tentando pensar que ele não existe, de que ele não está perto, de que ele não pode te ver, de que ele não se importa, ou de que você não tem importância para o Pai, ou até mesmo que você não vê importância em estar perto dele. Essa é uma transgressão que realmente traz um mal. Então eu queria trazer a todos vocês que repensassem e vissem que, mediante o choque de todos os escribas e fariseus que estavam ali naquele momento, e até os ouvintes, eles puderam entender de que havia muito mais. Não adianta a pessoa estar perto do Pai, não adianta a pessoa não ter o discernimento de que está longe, de que está uma pessoa perdida dentro da casa do Pai, dentro e perto do Pai. Não adianta você estar perto e nem dentro da casa se você está perdido, se você está longe, se você não está com seu pensamento entronizado com Ele. Mas uma vez que você esteja longe, que você se sente perdido, Pai, e quer e deseja a restituição, deseja o perdão, deseja estar próximo, deseja voltar ao caminho, esse é sim um bom pensamento. E com certeza, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está imaginando nesse momento, mas o que eu penso é, e o que eu desejo é, se você está longe, se você de repente se enquadra no perfil desse filho pródigo, que de repente transgrediu tantas leis, que desonrou de forma indecorosa o seu pai, e isso eu estou falando com Deus, que em relação a Deus. Se isso aconteceu, volte e não pense nas consequências, não pense que Deus não pode lhe perdoar, porque uma vez que você prefere assumir e dizer que errou, e enfrentar as consequências daquilo que aconteceu, a certeza é
que o Senhor estará contigo. E esse é o motivo de eu trazer essa análise sobre a parábola que chocou os escribas e fariseus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa levantar o teu ministério, possa levantar aquele homem, aquela mulher que faz obras incríveis através do Criador. Que o Senhor possa te dar cada vez mais a unção, a graça e o conhecimento para caminhar na presença dEle. Essa é a petição que eu faço em nome